Olá! Vamos falar hoje sobre você tem medo de estar mimando seu filho, a sua filha? É uma live pequena. Eu sei que é muito comum a gente escutar sobre mimar e que o mimar estraga, vai deixar essa criança mimada, vai deixar essa criança mal acostumada, que isso não vai fazer bem para ela, não vai ajudar essa criança a crescer, não vai ajudar essa criança a se desenvolver, vai ficar dependente emocional do pai e da mãe. E isso vem uma crença, uma construção dessa crença muito grande, é antiga. Antes acreditavam, né, que as crianças elas tinham que crescer ali sozinhas, se desenvolver, sem ter esse apoio. Até peguei, se você for procurar pela palavra mimar, mimar é dar mimo, mimar é dar carinho e acarinhar. Então, quando a gente fala em mimar uma criança, a gente apenas está falando em ter disponibilidade emocional para ela, em dar carinho, atender às suas necessidades, responder às suas necessidades. Mimar não tem relação com eu deixar a criança fazer tudo que ela quer, eu não apresentar e não dar oportunidade dela conhecer os seus limites internos. Mimar é dar carinho, é dar proteção, atender às necessidades da criança. Quando que uma pessoa que recebe carinho, que recebe amor, ela vai, ela recebe amor, ela vai ser uma pessoa que não vai se desenvolver na vida, uma pessoa que vai ser dependente. A questão da dependência é o contrário. Quanto mais eu oferecer um mimo de carinho, de proteção, trazer segurança para essa criança na fase que ela precisa para se desenvolver, mais autonomia, mais independente ela se torna com o tempo. Não é o contrário. O contrário que a gente vê são crianças forçadas a serem independentes antes do tempo. São crianças que estão muito estimuladas a sair do colo, a não ter presença nem física nem emocional dos seus pais. Isso faz com que essas crianças cada vez mais fiquem buscando por esses pais, principalmente falando sempre, né, da figura materna, dessa presença da mãe. E não é mimar, não é mimar. Mimar é dar carinho, é dar atenção. O que há uma confusão é que quanto mais essa criança for ali ter essa dependência emocional no início da vida dos seus pais, ela vai ser sempre dependente, sempre. E não é assim que funciona. A criança, se ela se sente segura, ela é atendida com as suas necessidades, ela tem apoio emocional no início da sua vida, com todo o seu desenvolvimento emocional. O que eu quero dizer é assim, sempre que a criança ela tem alguma questão com a birra, né, algum comportamento, alguma dificuldade de lidar com o sentimento, com as emoções, e ela tem um adulto ali para ajudá-la, para dar a mão para ela, para dar um carinho, para dar um colo, isso vai ajudá-la a se desenvolver e não ao contrário como as pessoas pensam, que deixar no colo vai mimar essa criança, deixar no colo vai deixar essa criança acostumada, mal acostumada. Quem que recebe carinho e amor fica mal acostumado. Ah, você vai dar carinho e ela vai sempre pedir mais. Ninguém pede aquilo que já tem. Se uma criança já tem suficiente o carinho e a proteção, segurança para ela se desenvolver, ela simplesmente larga sua mão para se desenvolver. Ela não fica agarrada à sua mão para se desenvolver. Ela só vai precisar de um guia. A gente não precisa oprimir uma criança para educar. E essa é a questão que trazem em relação ao mimo. Que se a gente não oprimir,
se a gente não acabar com esse mimo, com esse carinho, com esse colo, essa criança não vai ser bem educada. Que educação está o oposto, né? Está no caminho contrário. Uma criança bem educada está no caminho contrário do mimo. Está no caminho contrário do carinho, do afeto, da segurança. E a gente vê, são estudos psicanalistas, livros, cursos, formações, a gente em todas essas defesas, né? O que mostram os traumas, ou que mostram a parte da criança interior, ou que também estudos que trazem da ansiedade, da depressão de um adulto, dependência. Todas essas linhas de estudos mostram que uma criança não teve foi o mimo, não foi o carinho, ela não teve aquele carinho, ela não teve aquela proteção que ela precisava para se desenvolver. O que muitas pessoas acabam confundindo também, essa questão do mimo, o mimar com entrar na permissividade. Quando, mas você mima muito essa criança, você faz tudo por ela, você dá de tudo por ela. Aí vale a pena a gente parar e observar também. Quando eu faço de tudo para uma criança, quando eu estou dando carinho para ela, proteção para ela, é para atender a necessidade dela? Eu estou dando suporte, apoio, segurança para que ela se desenvolva e que ela daqui a um tempo possa fazer as suas coisas sozinha? Mimar também, muita gente fala, você faz tudo, né? Eu falei, você faz tudo por ela. Então você troca ela o tempo todo. Não é sobre isso. Quando a gente atende algumas necessidades da criança, o olhar eu estou atendendo essa criança, mas no fundo, lá no fundo, eu estou atendendo a mim como adulto, ou outros adultos, ou eu estou atendendo as expectativas da sociedade. Como que é isso? Explica um pouquinho melhor. Então, vamos lá. Tem uma situação que uma criança ela está pedindo algo para mim, então, eu queria tanto, eu falo muito desse exemplo da televisão, né? Queria tanto ver esse desenho agora. E aí, se nesse momento eu estou olhando para a necessidade da criança, por que ela quer ver o desenho nesse momento? Porque ela quer estar comigo, porque ela quer atenção, porque ela não está tendo atenção também, né? Ela quer atenção, ela quer comigo. Qual necessidade dessa criança está por trás desse pedido dela? Quando eu olho para isso e eu atendo a necessidade da criança, que normalmente não é ver a televisão. Oi, Josi. Não é ver essa televisão. Boa noite. É ela ter o carinho, a atenção desse pai e dessa mãe. Nesse momento, quando eu olho para esse pedido da criança e eu atendo de outra maneira, então vou dar um colo, vou dar um carinho, vou dar minha presença, vou perguntar o que ela está precisando. Você quer um abraço? Você quer um beijo? Vamos desenhar juntos? O que para muitas pessoas, para nós, eita mesmo, Josi, o que para muitas pessoas isso é mimar. Eu estou mimando essa criança porque eu estou atendendo um pedido e uma necessidade dela. E não, eu estou ajudando essa criança, eu estou compreendendo o que essa criança quer, né? Está me pedindo por trás desse pedido. Agora, quando essa criança, esse adolescente, esse bebê, não vou falar nem bebê, né? Se eu estou usando o exemplo da tela, essa criança, adolescente está falando, não, eu quero a tela. E aí, eu olho para essa criança e penso, se eu der a tela para essa criança nesse momento, eu vou ter disponibilidade do meu tempo, eu posso fazer um monte de coisa, eu vou distraí-la. E eu dou sem olhar para essa criança, mas olhando para mim, para aquilo que eu quero, aí eu estou atendendo a minha necessidade, a minha expectativa, né? A expectativa seria expectativa, mas a minha necessidade.
Pode ser a minha expectativa de silêncio, a minha expectativa de conseguir realizar alguma coisa, e essa criança está me atrapalhando. Esse é um caminho que pode ser próximo do mimar. Porque quando eu faço esse caminho, ele é o contrário do eu estar me doando, eu estar dando atenção, eu estar dando carinho. E aí eu vou cada vez mais dando coisas físicas, proporcionando situações para essa criança, para esse adolescente, mas para eu não ter a minha disponibilidade emocional. E foi como eu comecei, né? Eu comecei falando que o mimar é estarmos disponíveis emocional para a criança, é darmos atenção, darmos o carinho para ela, colo, para atender quais são as necessidades dela e não as minhas. Então, sim, eu posso estar mimando essa criança, oferecendo coisas externas para ela, no popularmente falando, eu posso estar mimando ela. Mimando, porque são situações diferentes. Eu mimo com colo e eu mimo dando coisas. Então, quando eu estou dando coisas para silenciar as necessidades dessa criança, eu posso estar mimando ela, né? É um mimo popular, mas não é um mimo verdadeiro, porque o mimo verdadeiro, até traduzindo pela palavra mimar, é dar mimo, dar carinho, acarinhar. Agora, se eu tenho uma criança que ela gosta e ela, dentro das linguagens de amor dela, ela se sente amada e ela se sente vista, eu dando algum presente para ela, eu agradando ela, e que não é um agrado constante, tá? Não é algo que eu vou dar constantemente para silenciar essa criança, aí eu posso olhar isso como um mimo, como um agrado. Mas dá para perceber a diferença entre eu estar olhando para a necessidade dessa criança e eu estar silenciando ela? E as pessoas generalizam o mimar. Eles falam que mimar, então, é dar muito colo, é dar muito carinho, é dar muita atenção, fazer tudo que a criança quer ou dar tudo que essa criança e esse adolescente quer. Novamente, se eu faço isso, se eu ofereço esse carinho, essa presença, se eu mimo ela com amor, se eu proporciono toda essa segurança para ela, que ela precisa para se desenvolver, eu estou mimando, mas é um mimo fisiológico, é um mimo natural para ela. Não é um mimar que eu vou estragar essa criança. Eu não estrago criança nenhuma. Eu não deixo criança nenhuma dependente do pai e da mãe quando eu dou carinho, quando eu dou amor, quando eu dou atenção. Eu, ao contrário, eu dou segurança, eu mostro para ela, olha como você é importante, como você precisa disso, né? Eu estou afirmando para ela que quando ela me pede cola, ela pode confiar em mim. É como a gente fala de um adolescente, por exemplo, que sai de casa, tá conhecendo a vida, conhecendo outros mundos, outras visões, e quando ele precisa, ele volta para casa, e se ele pede um carinho, se ele pede uma atenção, se ele comete algum erro, eu vou estar ali, disponível para dar esse carinho, esse amor, para mimar ele. Mas não é um mimar que eu estou escondendo as necessidades dessa criança e desse adolescente. É diferente. Então, quando você pensar, quando alguém falar para você assim, você está mimando o seu filho, você está mimando a sua filha, não sinta medo, apenas reflita. Se vocês quiserem me perguntar alguma coisa, me pergunta. Quiser comentar alguma coisa do dia a dia de vocês, vão colocando. Se tiver alguma dúvida, vai perguntando também, tá? Se tá ficando claro sobre o mimar. Então, não tenha medo se você está mimando ou não. Apenas observe. Se pergunte, que mimo que eu estou oferecendo para o meu filho? Eu estou oferecendo colo, carinho? Eu estou dando segurança para ele se desenvolver emocionalmente? Quando meu filho, quando a minha filha chega para mim chorando, angustiado, triste,
aconteceu alguma coisa e eu estou dando esse colo para ajudá-lo, você pode mimar. É um mimo de carinho, dar carinho, acarinhar. Todos nós precisamos. A gente também precisa desse mimo das pessoas. O que a gente não pode é inverter essa função e precisarmos que nossas crianças nos mimem, né? Que nossas ficar dependente, criar uma relação de codependência emocional com que essas crianças sejam responsáveis pela minha satisfação, pela minha alegria, pelo meu prazer, pela minha segurança. Aí a gente está estabelecendo uma relação de codependência com eles, que não é saudável para nenhum. Mas, quando então, se alguém falar para você, você está mimando o seu filho, você vai estragar essa criança. Novamente, carinho, atenção, proteção, segurança, não estraga ninguém. Apenas dá força para se desenvolver. Agora, quando alguém falar, você está mimando seu filho ou sua filha, e você parar para pensar, eu estou enchendo essa criança de comida, né? Eu quero comer todos os dias um hambúrguer. Eu não quero comer comida, eu quero comer todo dia só bolacha. Eu quero passar o dia no tablet, eu quero passar o dia na televisão. Eu não quero fazer um monte de coisas, ou eu quero um monte de coisas. E a gente atende esses pedidos, mas para silenciar a criança e não para entender o que está por trás desses pedidos, porque atrás desses pedidos estão essas necessidades que são atendidas com colo, com carinho, com mimo, com atenção, sentar junto, desenvolver junto. Agora, se eu estou silenciando, aí eu posso pensar assim, bom, eu vou trocar esse mimo. Ao invés de oferecer tudo isso que ela está pedindo, eu vou conversar. O que você está precisando? Como eu posso te ajudar? Posso te dar um carinho no lugar? Posso te dar um colo no lugar? Posso te dar atenção? Vamos fazer alguma coisa juntos? Aí você continua mimando, mas o mimar, que é a característica do mimar mesmo. Ceder é mimar, exemplo, a Ritinha, né? Rafa está fazendo um curso de inglês, mas de uma hora para outra ele não quer mais. Devo obrigá-la a fazer? Ou se eu ceder à vontade dele é um mimo não construtivo? Então, Ritinha, assim, ó, primeiro é entender por que ele não quer fazer. Ele pode não estar querendo fazer porque ele não gosta realmente. E existe algumas coisas assim, ó, por exemplo, eu vou estimular o meu filho a estudar. Ou então, vou estimular, pode ser, vamos falar estudar mesmo. Meu filho quer aprender uma língua, né? Meu filho quer desenvolver, falar uma outra língua, e eu vejo que isso é importante, e aí eu coloco ele no inglês. Quer fazer inglês? Tudo bem, quero fazer inglês, ele não conhece, não sabe. Aí ele vai lá, faz inglês, ele não gosta, não se identifica, ele pode ter tido algum contratempo ali com algum aluno, com algum professor, que ele não se identificou. E aí você obriga ele. Ele pode criar até não vou falar repulsa, não seria essa palavra, mas ele pode, assim, pegar uma birra, sabe, do inglês, do professor. E às vezes você pode oferecer para ele assim, filho, olha, é importante você estudar uma outra língua, é importante para você se desenvolver, ter uma ocupação, isso também é outra questão sobre a ocupação. Você quer tentar outra língua? Tem várias outras línguas. Vou dar um exemplo do esporte, às vezes que fica mais fácil até de ver. A criança vai fazer um esporte. Eu quero fazer um esporte. Então você vai fazer, por exemplo, futebol, tá? Futebol. A criança não aguenta mais o futebol. Não satisfaz ele internamente, sabe? Não, é futebol. Mas eu queria tanto fazer um judô. Não, você vai fazer futebol. Não, você vai fazer o futebol. Você consegue ver a diferença? A Thaís colocou aqui, pode ficar resistente. Isso, resistente. Então, obrigá-lo não. Nunca, sabe, Ritinha? E aí não é um ceder. É você estar entendendo e conversando com ele. Por que ele não quer? E pode ser só uma fase. Pode ser um momento que ele não queira. Pode ser a escola que ele está fazendo.
Tem muitas formas, muitas, sabe? Muitas questões que pode estar envolvendo com ele ali. E você não está cedendo à vontade dele, vocês estão entrando, procurando uma solução junto, entendeu? Ok, por que você não quer? Agora, se você pensar que você está cedendo para ele e só para agradá-lo, sabe? Ou então para te satisfazer, vamos falar assim, ou ao contrário ainda, eu vou forçá-lo a fazer algo para me satisfazer, que é quase eu invertendo o processo. Eu nunca, estou dando um exemplo, não estou falando que é isso, tá? Eu nunca tive oportunidade de fazer uma língua estrangeira e, nossa, filho, como você está sendo mal agradecido? A mamãe queria tanto ter tido essa oportunidade e eu não pude e agora eu posso oferecer isso para você e você não quer fazer? A gente está invertendo, sabe, a função. Invertendo ele te satisfazer. Então, olha só, ele está satisfazendo uma necessidade sua. Então, não é mimar ele, não está mimando. Que a Thaís colocou, acredito que precisa entender o porquê ele não quer. Também mostrar a ele os benefícios do inglês, a importância disso para o futuro. Entender se ele gosta. Exatamente. E às vezes não gosta, né, Thaís? Às vezes ele não vê nesse momento que vai ser bom para ele. Claro que você, como uma adulta, como uma mãe, como uma responsável, você vai mostrar, mas os benefícios, que isso vai ser bom, que isso pode ajudá-lo, mas às vezes ele não está nesse momento, não quer. Deixa eu ver o que você colocou. É como ele não se fixa em nada, espero que seja uma fase. Essa adolescência me deixa confusa. E a adolescência é uma fase de descoberta, exatamente. Então, assim, você pode até falar, filho, eu não sei como funciona, né? Questão de matricula, de fazer matrícula, às vezes faz matrícula e perde alguma coisa, precisa colocar isso para ele também, né? Mostrar isso para ele, filho, eu te matriculei e tem um investimento, eu vou perder esse investimento e tudo mais. Quer tentar mais um pouquinho? Ou então, se tiver a oportunidade de fazer um mês, filho, quer tentar fazer espanhol? Quer tentar fazer italiano? Entende? Vê. É descoberta mesmo. Ele não sabe exatamente o que ele gosta, o que ele não gosta. Ele está descobrindo, ele está se encontrando. Então, eu não vejo isso como um mimo. Eu vejo como respeitar um limite interno dele. Tá, está falando, ele está entendendo o que ele gosta, buscando pertencimento a um grupo, entender os interesses dele também. Exatamente. Não pense que é mimar. Esse é a versão do mimar que a gente aprende. Porque a gente aprende isso, que o mimar é fazer tudo o que ele quer, tudo que ele está me pedindo. Mas o que tem por trás desse pedido eu não quero fazer o inglês? Né? O que tem por trás disso? Tem que sentar com ele, filho, aconteceu alguma coisa no inglês? Às vezes é só a escola, a metodologia. Eu fiz inglês, eu fiz lá, né, fora da escola, e não era algo que eu era apaixonada, mas minha mãe falava, filha, é muito importante fazer inglês. E eu fui fazendo. Eu vejo hoje a importância, mas se eu te falar que eu aproveito 100% do que eu fiz 6 anos, né? A gente tinha lá uma formação de inglês, tive uma formatura de inglês, sabe? E eu tinha 17 anos, 18 anos, alguma coisa assim. Acho que não, nem 18 anos. 18 anos eu estava na faculdade já, devia ter uns 16 anos. Então, quer dizer, 6 anos, olha só, comecei 11 anos, 10 anos em inglês. Mas fui ali, na vontade da minha mãe. Foi ruim? Hoje eu vejo como sendo ruim? Não. Mas eu aproveitei os 6 anos? Não, também não. Você entende? Não criei resistência, não criei birra, não deixei, né? Não peguei ódio do inglês. Mas eu conheço pessoas que pegaram. Eu conheço pessoas que pegaram do inglês ou de uma atividade física, né? Dando um exemplo aqui da atividade física. Então, eu fui aquela criança quietinha, né? Obediente. Não, mãe, tá bom, vou continuar. Minha mãe falava, nossa, é muito duro pagar, muito difícil eu estar pagando aqui. E eu fui fazendo. Você entende? Mas se fosse uma escolha minha, talvez naquele momento, eu não faria. Não concluiria. Oferecer outra metodologia, buscar a compreensão, diálogo. Tem sempre as palavras certas para as nossas colocações. São maravilhosas. Thaís e Dani. Tinha que colocar, tem que voltar a fazer, né, Ritinha?
Vamos voltar sempre eu e a Thaís. Bom, e a Thaís a gente tá sempre de terça de manhã também. Mas aqui eu adoro a troca, para mim é muito importante. Então, não, e mesmo que as pessoas falem, sabe, Rita? Rita não, é Ritinha, né? Ritinha, já comeu tudo lá, Ritinha? Mesmo que alguém fale assim, você tá estragando ele, você tá fazendo tudo que ele quer. Olha, daqui a pouco ele não vai saber fazer nada. Ele não vai ter direcionamento de nada. Quanto mais você oferecer para ele, filho, conversa, o diálogo, filho, vamos entender o que está acontecendo? Olha, você quer tentar outra coisa e eu vou estar aqui para te apoiar? Eu vou estar aqui para te dar segurança, te dar o colo. Tá confuso? E aí ele pode falar para você realmente, sabe? Se sentir seguro e falar. E às vezes ele pode falar, mãe, eu não gostei, mãe, aconteceu isso, aquilo, eu queria tentar outra coisa, ou nesse momento eu não quero. Tem a questão aí da pandemia também, que deixa eles principalmente angustiados, né? Tá deixando. E aí eu lembrei que eu ia falar precisa de motivação, eu ia falar também das atividades. Não sei também se acontece, sabe, Ritinha? Eu tô usando o seu exemplo aqui pra gente ir conversando. Mas com crianças, com adolescentes, é nós enchermos eles de atividades. Então, eles já têm muitas atividades na escola. Então, tem aula online, tem lição de casa, tem alguma atividade dentro de casa de colaboração. Aí a gente coloca na segunda no inglês, na terça na natação, na quarta no judô, na quinta a outra atividade. E aí ele tá cansado. É a gente achar que quanto mais a gente coloca atividades para ele, mais a gente está oferecendo oportunidades. Mas oferecer oportunidades para ele também pode ser deixar ele escolher o que ele quer fazer naquele momento. Você pode fazer um combinado com ele. Olha, então vamos fazer assim, você vai fazer, a gente pode testar dessa maneira, você vai fazer 2 meses dessa atividade, 3 meses, e você vê se você gosta. E aí depois de 3 meses você escolhe uma outra atividade que você gosta, ao invés de fazer tudo ao mesmo tempo. Essa sobrecarga de ações, de atividades, tudo ao mesmo tempo, a gente pensa que a gente está oferecendo uma oportunidade para criança, para adolescente, a criança também, né? Faz balé, menina, né? Faz balé, faz natação, faz o sapateado, faz o jazz. Essa criança está cansada. Eu lembrei disso do documentário, né? Uma das adolescentes, que acho que já ela estava na fase adulta, pela expressão dela ali, né? E ela falava que ela não tinha tempo. Ela era cheia de atividades. E aí entra nesse lado do eu tenho que corresponder aos meus pais. Os meus pais querem que eu faça isso o tempo todo, não sou eu. E aí ela continua não sendo vista. Ela continua não recebendo o mimo de carinho, de acarinhar. Ela tentam preencher todo o tempo da criança e do adolescente, parece que é inconsciente também, né? Então eu vou preencher todo o tempo aqui desse adolescente para eu não precisar ter a minha disponibilidade emocional em estar ali com ele o tempo todo. Às vezes o que ele precisa, sabe o quê? Sentar com você na frente da televisão, ver um filme preferido dele, ou sentar com você e jogar um jogo de cartas, algum jogo de tabuleiro, sentar com você, de acordo com cada personalidade, cada família, fazer uma meditação, fazer uma atividade física em casa juntos, sentar com você e jantar juntos, sabe? Sem ter que ficar correspondendo e preenchendo. Talvez o tempo dele vai ser fazendo esse mimo, né? Mimando ele desse jeito, com a sua presença, com a sua disponibilidade emocional, tendo intimidade emocional com ele ali. O adolescente é muito importante e a gente só tem intimidade com ele se a gente oferece a nossa vulnerabilidade, a nossa intimidade. Então, oferecer isso para ele, talvez seja isso que a Thaís até falou, seja uma fonte de motivação. Aí divide o espaço, divide o que está acontecendo,
ele vai se sentindo motivado que o inglês passa a não ser mais aquilo que eu não quero mais. Ele está tão preenchido aqui emocionalmente, recebendo esse mimo, esse carinho, essa atenção, essa presença. Eu não estou nada oprimindo ele, não, você vai fazer, você tem que fazer porque eu quero que você faça, que às vezes o inglês se torna prazeroso. Né? Pode ser. Não existe uma resposta certa, né? É isso que acaba fazendo, exatamente. Nós fazemos, Ritinha. Nós fazemos. Como nós temos esse nosso... É difícil pra gente doar, é difícil pra gente porque a gente não teve, a gente não sabe nem como fazer. E aí se dá ali na frente com algumas situações que são difíceis, é difícil a gente doar carinho, amor que a gente não tem, né? Uma hora a gente vai faltar. E aí a gente não pode inverter esse movimento, né? De pedir para eles. Mas muitas vezes essa sua presença, sentar com ele, fazer nada, vai ser um mimo, sim, aí você é o mimo, né? É o mimar. E aí vamos falar o mimar de, não vou falar positivo, mas de fisiológico, né? Procurei aqui a palavra, né? O mimar, da carinho, mimo, acarinhar, atender essas necessidades emocionais dele, muitas vezes física mesmo. Isso supre ele e ele vai fazer as outras atividades. Certo? Querem me perguntar mais alguma coisa? Mas não tenham medo. Não tenha medo de mimar, o mimar de oferecer o que ele precisa. E aí vocês vão juntos ali alinhando essa necessidade. Vai criando um diálogo, vai criando um espaço. Vocês vão juntos chegar nessa solução. Sentar com ele, olha, então o que você gostaria de fazer? É possível para você fazer? Rafa, gostaria de fazer outro tipo de linguagem? Ou quer mudar a escola? Quer tentar outra escola? Outro horário? Sabe, às vezes é uma questão de horário também. Às vezes naquele horário ele está com sono. Olha só, é uma necessidade fisiológica dele de sono. O adolescente, diferente da criança, que a partir dos 4 anos ele diminui, né? Ele não tem uma soneca durante o dia. O adolescente, ele passa a ter mais sono depois. Isso da neurociência isso. Ele tem mais sono pela atividade cerebral dele. Então, muitas vezes o adolescente quer dormir um pouco mais. E aí ele quer dormir, vou dar um exemplo, ele ele estuda tarde, né? Ele estuda tarde e ele poderia acordar às 9 da manhã. Não, mas ele tem que acordar às 7 para fazer o inglês, sabe? Ou então ele acorda às 6 horas da manhã para ir para a escola, ele tá super cansado na hora do almoço e aí ele já vai para o inglês 2 horas da tarde. O corpo dele, a necessidade dele fisiológica naquele momento é de se desligar. Dormir, ele precisa disso. E aí a gente vai lá e força, né? Que eu coloquei até aqui, né? Eu coloquei algumas frases para eu lembrar. A gente oprime para trazer uma educação. Não, você vai fazer porque isso é importante para fazer. Então ele acorda às 6. Você vai fazer, isso é importante para você. A gente está oprimindo ali a necessidade interna desse adolescente, dessa criança, para satisfazer algo nosso, satisfazer a sociedade, atender as expectativas da sociedade, porque um bom filho educado é aquele que, para o mercado de trabalho, né? Aí a gente pensa assim, bom, meu filho vai fazer várias atividades, vai falar 5 línguas, vai fazer inglês 6 anos, igual eu fiz, vai fazer 6 anos em inglês, porque isso, a gente sabe que hoje isso é importante, né? Assim, mas não é fundamental, tá? O que eu quero dizer é assim, não, tem que fazer porque isso vai fazer muita diferença para o seu futuro. Mas a gente não mimou eles da maneira que a gente precisava mimar, que era respeitar o limite interno, atender essas necessidades deles, né? No sentido assim de ensinar a parte emocional, dar esse suporte, dar essa segurança. Quanto mais segurança a gente oferece, mais seguros eles sentem. Então, às vezes a gente pensa assim. Outro dia eu vi até a Thaís numa live com a Tabata falando, né? Que a Tabata acho que trabalhou num lugar e aí eles pediam assim, de contratação. Quem que você vai contratar? Aquele que sabe várias coisas assim,
lógicas, né, de estudo, ou aquele que, além de saber, e talvez um pouco menos, mas é uma pessoa que é proativa, é uma pessoa que se comunica bem, é uma pessoa que sabe lidar com as emoções, com as dificuldades, com uma equipe, aquela pessoa que tem facilidade de lidar com outras pessoas. E quando que essa criança, esse adolescente vai aprender isso? Aqui, ó, da forma que a gente oferece. Então, mimar os filhos, e esse mimar de dar carinho, proteção, segurança, isso facilita muito essa criança esse adulto, virar um adulto independente, emocionalmente equilibrado, que sabe lidar com as dificuldades, que sabe o seu respeito, que sabe o seu limite interno, porque ele recebeu ali, ó, foi preservado o seu limite interno, foi preservado a sua autoestima, que tem habilidades sociais e educação emocional, exatamente, tá? Então, isso talvez não, isso é muito mais importante do que eu ficar acabando aqui com a criança, achando que eu tô mimando ela, né? Se eu falar não, então eu vou falar não, tudo bem, não precisa fazer. Não, você vai fazer, que é uma opressão, né? Tô oprimindo, não, você vai fazer, isso é importante, você vai ver lá na sua vida, no seu futuro. E aí lá na frente ela perde o emprego para essa daqui, né? Eu não estou falando aqui de maneira nenhuma que a gente não tem que estimular nem as crianças nem os adolescentes a estudarem, a ter motivação, a descobrir o novo, a se desenvolver. Não é isso, mas é junto, né? Como eu estou falando do mimar, então eu estou trazendo sempre as referências para o mimar, mas é junto, tá? Não é só a gente forçar aqui, ó, não respeitar esses limites internos. Até a Thaís falou da responsabilidade, tem uma fala que eu anotei aqui, deixa eu ver se eu lembro rapidinho, que eu acho muito legal, é assim, ó, como fazer os desafios de comportamento ou esses desafios de se tornarem habilidades de vida, habilidades sociais. Então, como eu posso transformar um protesto da criança, um protesto do adolescente, tornar isso uma habilidade de vida e uma habilidade social? Não é o caminho forçando a habilidade social, né? É uma construção essa habilidade social, não é eu forçar ele ter. Mas é que, ó, talvez eu mimá-lo, então eu vou voltar para o mimo. Eu mimar, eu acolher esse comportamento, eu entender qual é a necessidade que está por trás, através do meu carinho, segurança, proteção, abraço, colo. Esse mimo, oferecendo diante dos comportamentos difíceis da criança, eu estou ajudando ela a desenvolver essas habilidades sociais, essas habilidades de vida. Olha que bonito, né? E não eu achando que eu tô com medo de mimar essa criança, eu tô com medo de deixar de pedir para ela fazer isso porque eu vou mimar. E aí vem uma pressão social. O que vão falar de mim? O que vão falar do meu maternar, de como eu sou mãe? O que vão falar de mim se eu ceder, né? O que vão falar que eu estou oferecendo? Nossa, olha aquela mãe, ela está cedendo tudo que o filho está pedindo. Só que ninguém sabe por trás, sabe, Ritinha? E todo mundo que está aqui, ninguém sabe por trás o que você está atendendo de necessidades do seu filho, o que você está contribuindo para ele desenvolver essas habilidades. Ninguém sabe. E ninguém tem que saber. Entende? Ninguém vai saber. Acolher, compreender e pensar juntos em soluções. Pensar juntos em boas opções. Exatamente. Como falei, não estou aqui falando que é para deixar a criança fazer tudo que ela quer, o adolescente fazer tudo que ele quer. Mas chegar em algumas soluções, né? Chegar em soluções que talvez passe pelo mimar, o mimar de dar carinho, proteção, né? Que eu já falei, mas que vocês cheguem em soluções positivas, né? Soluções que vai ser bom para todos. Vai te satisfazer como mãe, e aí eu como mãe vou falar aqui também. A gente como mãe quer ver os nossos filhos felizes, realizados e não se sentindo oprimidos, não se sentindo forçados a fazer. O julgamento, opiniões vêm como flechas. E aí faz a gente assim, né? Eu acho que eu mimei demais. Aí vamos lembrar. Aí você para pensar. Será que o meu mimar for dar proteção, carinho, colo, ajudar a atender essas necessidades? Então não. Aí, ó, é só
o que foi construído aqui, ó, na sociedade, o que foi construído na cabeça dessa pessoa, a crença que essa pessoa carrega, é dela, não é meu. Agora, essa pessoa está falando e deixa eu pensar, bom, será que eu estou deixando de atender essas necessidades, deixando de oferecer um carinho, um colo, porque eu quero que essa criança se torne independente logo? Porque eu não estou conseguindo lidar com o meu doar, com a minha doação, com a minha disponibilidade emocional? Porque às vezes o julgamento do que as pessoas falam pode fazer a gente refletir e entender que sim, a gente pode estar não errando, tá? Não é essa a palavra errar, mas que a gente pode estar passando por cima disso, né? Então eu estou acelerando esse crescimento do meu filho, essa independência dele, deixando de oferecer aquilo que ele precisa para se tornar, não é autônomo, né? É ter a sua, me fugiu, vou falar independência, mas eu não gosto da autonomia, ter a sua autonomia. Então eu estou passando por cima daquilo que eu preciso oferecer para essa criança e esse adolescente ter a sua autonomia para atender o outro, ou então para eu não ter a minha disponibilidade emocional, porque eu não quero, porque isso me dói, porque demanda meu tempo. E aí assim, aí você para e reflete. Então aí eu posso mudar. Eu posso oferecer para ele, o que meu filho está... E aí essa conversa com ele, né? O que meu filho está precisando nesse momento para eu ajudá-lo, a eu mimá-lo, a eu ceder para ele, para que eu ajude ele a se desenvolver. Os julgamentos trazem insegurança e está no caminho certo. Por isso, quanto mais compreensão, informação e entendimento do que está fazendo, trará segurança para seguir o que importa para vocês. Exatamente. E assim, sabe, eu vejo muito assim, ó, no nosso coração, a gente sente, sabe? A gente sabe lá no fundo se o nosso mimo foi só um dar carinho, dar proteção, dar segurança para a criança se desenvolver, ou se lá no coração a gente sente que eu cedi aqui para ele só porque eu não queria lidar com isso. Eu cedi para ele porque eu não queria olhar, eu não queria dar minha atenção. Eu não tinha minha atenção, né? E não é um ter de que eu tenho que me organizar para oferecer, mas eu não ter de... Eu tô tão assim escassa comigo dentro de mim que eu não tenho como oferecer isso para ele. E dentro da gente a gente sabe, dentro da gente a gente tem essa resposta. Por isso que o julgamento externo pode só, né, fazer a gente observar, mas a gente não cair nessa armadilha do julgamento externo, né? E como a Thais falou, deixar a gente insegura. Porque essa nossa insegurança também vem da nossa falta, da nossa própria infância, que nós não tivemos essa oportunidade de ter um apego seguro aos nossos pais, de ter esse colo, esse mimo, porque isso era errado, isso era o oposto de educar. Se eu tô dando colo, se eu tô dando carinho, nossa, né? Se a gente tivesse colo, se a gente tivesse carinho, se a gente era mimado, os nossos pais estavam seguindo o caminho oposto do educar. E a gente sabe que não é isso. Principalmente a educação emocional, que é tão importante para desenvolver essas habilidades sociais e de vida. Então a gente pode, sim, e existe facilmente esse caminho, né? Pode ser difícil, confuso esse caminho. Colo, carinho era deixar mal acostumado. Você vai estragar, você vai deixar essa criança mal acostumada. Aí eu falo, quem aqui não gosta de um carinho? Quem aqui não gosta de um carinho, de uma atenção? Todo mundo gosta. E quanto menos a gente recebeu lá na nossa infância, mais buracos emocionais a gente tem. Mais falta a gente tem. E aí a gente pensa isso, que, bom, eu não tive, cresci, sobrevivi, tô aqui vivo, forte, sobrevivente, então eu não vou oferecer realmente para o meu filho, porque eu sobrevivi. Então quer dizer que esse caminho realmente está errado, de dar colo de carinho, vou deixar mal acostumado essa criança, esse adolescente. E não é, é o inverso disso, né? É o caminho oposto. Deixa eu ver só se eu coloquei mais alguma coisa aqui. Só pra gente, eu falei que ia dar meia horinha e eu passei. Então é isso, tá? Então a gente dá, oferecer. Então não tenha medo de mimar, não tenha medo de ceder. Não tenha medo de parecer que você não tem autoridade para ele. A autoridade amorosa para o seu filho
É essa pessoa que está ali com ele, conversando, que respeita o seu limite, que respeita a necessidade interna dele, que respeita esse diálogo, que tem essa troca, que juntos constroem um relacionamento, chegam numa boa solução. Obrigada, Alice. Vai falar lista aí, tá? Obrigada, você acrescentou muito aqui também, viu? Muito mesmo. Gosto muito quando vocês estão aqui comigo. Muito. Então, não tenham medo de mimar. Mimar, dando carinho, proteção, segurança, ajudando essa criança, esse adolescente, ter voz, a se desenvolver, a ter sua autonomia. E a autonomia dele vai vir, ele se sentindo seguro. A gente mimando, não é? A gente dando esse carinho, essa atenção, proteção que todos nós precisamos. E sair aquele mimo, então, como eu falei, quando a pessoa fala, você está mimando, sair desse mimo de silenciar a criança, tá? Eu lembro do documentário que a gente assistiu, no final, que eu assisti essa semana, e ele fala, né, ele ia construindo um muro em volta da criança, enquanto os pais estavam só dando brinquedo, coisas, né? Ele representava com brinquedos. Ia criando um muro em volta dessa criança. Então, olha só, o que é falado como eu estou mimando, eu estou criando um muro emocional em volta, um muro de vínculo, de relacionamento meu com o meu filho. Então, esse mimar a gente reconstrói, a gente reorganiza junto com o nosso filho. Que bom! Ah, que bom, Ritinha. Fico muito feliz, gente, muito feliz mesmo. Vou dar um beijo em vocês, vou deixar salva. Então, vocês têm um aviãozinho aqui embaixo, encaminha para as pessoas. Encaminha, eu falei, até coloquei lá no post, encaminha para as pessoas que ficam falando você mima demais o seu filho, para as pessoas entenderem realmente o mimar, o que é mimar, né? O que é um mimar saudável, fisiológico, natural do organismo, de nós mamíferos, e compartilhem, né, com quem vocês acharem que pode beneficiar também, e eu vou deixar salvo aqui no IGTV. Um beijo grande para vocês, adorei a presença de vocês e a companhia aqui até o final, para mim é muito importante, e a gente vai construindo mais, né, conforme a gente vai conversando, a gente consegue construir mais coisas na aula. Boa noite, gente. Obrigada, Ritinha. Eu sempre te aviso, a Thaís também. Obrigada a todo mundo que passou por aqui. Obrigada para você que está vendo depois também, que viu aqui até o final. Um beijo e bom descanso, gente. Até mais.